Ei pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa Motor News na sua TV Mais Pará e hoje nós vamos falar sobre um SUV, mais um SUV, né? Afinal é o segmento que mais cresce no mercado, não só no Brasil como no mundo inteiro. E hoje eu vou falar de um carro que é do segmento dos SUVs médios e que é um dos mais vendidos do Brasil, um dos mais vendidos do seu segmento. E apesar de ser um dos mais vendidos e de ser uma marca muito tradicional e muito bem avaliada no Brasil, eu estou falando da Toyota, você vai talvez discordar um pouco das minhas opiniões sobre o Toyota Corolla Cross na versão híbrida, topo de linha. É um carro que custa mais de R$200 mil e que tem algumas coisinhas que eu definitivamente não gostei. O carro é muito bom, o carro é ótimo, o carro é um Toyota, mas até por ser um Toyota eu esperava um pouco mais dele. Então assista o vídeo, depois deixe seus comentários, interaja com a gente nas redes sociais e espero que vocês gostem do vídeo. Na próxima semana, no próximo programa, eu prometo trazer de volta as entrevistas com gente do segmento, que para essa semana não deu tempo de editar, mas fique aí com esse vídeo que eu já gravei tem uns 2 ou 3 meses, mas é um tema muito atual, afinal eu estou falando de SUV médio e de um Toyota, né, que é uma marca que é muito querida e vende muito aqui em Belém, aqui na região norte e no Brasil todo. Então com vocês o meu vídeo, as minhas impressões sobre o Toyota Corolla Cross na versão topo de linha com motor híbrido. Espero que vocês gostem. Um abraço pessoal e até a próxima semana. Até mais. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Paulo Bergamini para o canal Motor News e hoje nós vamos falar sobre o Toyota Corolla Cross, que é o SUV derivado do Corolla, do sedã Corolla, famoso no mundo inteiro e que tem uma imagem excelente no Brasil. Então vem comigo, vamos conhecer um pouquinho da versão topo de linha do Corolla Cross, o XRX híbrido. E se você gostar do vídeo, se você gostar do carro, deixe o seu like, assine o canal, acompanhe o canal, acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vamos lá, Toyota Corolla Cross XRX híbrido, vem comigo. Bom, no mundo inteiro o fenômeno dos SUVs toma conta do mercado e no Brasil, como eu já disse algumas vezes, não é diferente. E a Toyota vendo as vendas do Corolla Sedã, apesar de se manterem num patamar ainda razoável de ser líder absoluto do segmento dos sedãs médios, viu que ela estava perdendo mercado e tratou de desenvolver um SUV médio, para o Brasil médio, para os Estados Unidos compacto, derivado do Corolla. E assim nasceu o Corolla Cross. A grande sacada de marketing, eu diria, por parte da Toyota, foi usar o nome Corolla, que é um nome que abre portas. No Brasil, principalmente, a marca Corolla, e vamos chamar Corolla de marca, talvez esteja até acima da fama da Toyota. Porque o Corolla construiu uma imagem de robustez, de manutenção barata, de carro confortável, carro confiável, que nenhum dos seus concorrentes conseguiu acompanhar. E a Toyota soube capitalizar muito bem em cima disso. E daí nasceu a versão Cross do Corolla, que se a gente for ver, não tem tanto assim a ver com o Corolla Sedã. Por exemplo, o Corolla Sedã tem 4,60 m, vou falar em números redondos, tá? Não vou falar em números exatos, 4,60 m de comprimento, e o Corolla Cross, o SUV derivado dele, tem 4,46 m, ou seja, perdeu 14 importantíssimos centímetros no tamanho do carro, no comprimento. E o pior é que boa parte dessa perda foi aqui, na distância entre eixos, entre a roda dianteira e a roda traseira, e isso se refletiu diretamente no espaço interno. Então, se você me perguntar hoje, Paulo, o Corolla Cross é mais espaçoso que o Corolla Sedã? Não, não é. Infelizmente, a Toyota fez um carro muito bonito, eu gostei do design do Corolla Cross, é um design diferente que fugiu um pouco da mesmice, vamos dizer assim, de alguns carros da Toyota, daquilo que era previsível. Causou um certo impacto essa frente com essa grade enorme, essa bocona aqui, como o pessoal fala, esses faróis de neblina um pouco mais centralizados e não tão nas pontas dos para-choques, mas o fato é que o visual do Corolla Cross ficou muito legal, ficou muito bem resolvido. Você observa aqui
que a Toyota abusou das linhas, né, dos recortes, dos vincos. E isso ficou muito bacana. Deu uma sensação de movimento aqui na carroceria do carro, olha. Vem um da traseira que faz um oval aqui, um raio aqui na porta e volta. A moldura preta tradicional, por baixo, na parte baixa da lateral, nas caixas de roda. Aqui na dianteira fazendo uma espécie de para-choque de impulsão, como se dizia antigamente, dando uma sensação maior de robustez. Nessa versão XRX, o Corolla Cross vem com rodas de 18 polegadas, que dão um visual bacana, preenche bem a caixa de rodas. Os pneus são 225 45 18, 225 50 18, corrigindo. O design da traseira ficou bem legal também, com essa lanterna horizontal, aumentando a sensação de largura do carro. Também com essa parte preta e depois uma parte pintada da cor do carro. Nesse caso aqui um branco perolizado. Enfim, o visual do carro ficou muito bacana. Então você vai ver aqui alguns detalhes, como esse prolongamento aqui do friso, com a assinatura Corolla Cross. A Toyota foi atenta aos detalhes, tá? E o resultado visual ficou muito bacana. É difícil a gente aceitar de uma marca como a Toyota e de um carro como o Corolla Cross na versão topo de linha, uma solução como essa aqui. Um silencioso ou uma panela de descarga aparente aqui na traseira do carro. Isso já foi motivo de muita piada e é absolutamente inadmissível que um carro de mais de 200 mil reais não tenha um acabamento melhor nisso. Aliás, já tem, né? Para a linha 2022, a Toyota teve a sacada genial de pintar de preto esse abafador, enquanto que a versão americana não tem isso. Uma outra sacada genial da Toyota de absoluta economia de custos sem necessidade é o uso desse pedal do freio de estacionamento. Uma solução que já não se via por aqui, em parte nenhuma do mundo praticamente, há muitos anos, e a Toyota desenterrou essa solução dos anos 1960, 1970 e colocou no seu SUV de 200 mil reais. O freio de mão, como a gente chama no Brasil, no Corolla Cross não é de mão, é um freio de pé. Também outra solução absolutamente não condizente com a categoria do carro. Quando você vem aqui para dentro, é que o negócio começa a pegar. Ah, é um carro feio, mal acabado? Não, de jeito nenhum. A Toyota manteve a tradicional qualidade do acabamento, apesar de ser plástico. Não é plástico duro, apesar de ser tudo plástico aqui em cima tem uma parte acolchoada, da mesma maneira aqui no painel. Aqui em cima é duro, mas a parte de contato tem um leve acolchoado aqui. Nessa versão, o acabamento em couro sintético branco, todo perfurado, né, para melhorar a respiração do corpo. Um painel bem resolvido, derivado realmente diretamente do Corolla Sedan. Então aqui na frente, tudo ok, tudo tranquilo. Mas quando você vem aqui para trás, na minha opinião, volto a dizer sempre isso, que eu estou dando aqui a minha opinião, não são fatos incontestáveis, mas o que eu percebo é que a Toyota pecou um pouco aqui. Então quando você parte para um SUV, você espera o quê? Espaço, conforto, acomodar melhor a família. E esse banco traseiro aqui é meio complicado, não tem um espaço suficiente, dependendo da posição que os bancos dianteiros estiverem, não tem espaço suficiente para as pernas nem para dois ocupantes. E aí eu volto naquilo que eu estava falando. O entre-eixos do carro, que é uma medida principal quando você fala de espaço, no Corolla Sedan é de 2,70 m e para o Corolla Cross a Toyota reduziu para 2,64. Para você ter ideia, esse 2,64 é um pouco menos do que o entre-eixos do Volkswagen T-Cross, que é 2,65. E com a diferença do aproveitamento do espaço, não é só a medida em si. Então, aquele banco ali do motorista está regulado na posição que eu uso, e eu tenho 1,74 de altura. E se sentar outra pessoa de 1,74 aqui atrás, o joelho vai encostar no banco da frente. O acabamento é muito bom, o conforto dos bancos é muito bom, a inclinação, tem aqui os 3 encostos de cabeça, 3 cintos de 3 pontos, fixação de cadeirinha, porta-braços com copo, um acabamento bacana, acolchoado aqui em cima, acolchoado aqui no apoio do braço, tem o porta-copos, alto-falante, puxador da porta bem firme, tem saída de ar-condicionado, mas o principal, que é espaço para os passageiros do banco traseiro,
eu acho que faltou. E mais um detalhe quando você fala de ergonomia. Hoje conectividade é um negócio fundamental. E aqui na frente você tem um sistema multimídia que conecta Android Auto e Apple CarPlay sem fio, ok, mas só tem uma entrada USB aqui. Se você quiser conectar por cabo, para ter algumas funções a mais, só tem uma entrada. Então, até para carregar o celular aqui só tem uma entrada. Aqui dentro você vai ter uma tomada 12 volts, não tem entrada USB. E quando você vem aqui para trás, você tem duas entradas USB, ok, mas em uma posição péssima. Eu nunca vi um lugar tão ruim para colocar uma entrada USB aqui. É difícil até de eu mostrar, porque ela fica, além de ficar muito lá embaixo, tem essa curvatura aqui que esconde e ainda tem uma tampinha aqui na porta. Então é um exercício fora de série aqui para você conseguir utilizar essas duas entradas USB aqui do banco traseiro, tá? É uma pena, porque o carro tem muitas qualidades, é um carro muito bem construído. Na minha opinião, tem um visual muito bonito, mas pecou no espaço interno do banco traseiro. Aí quando você vem aqui para trás, outra coisa que se espera de um SUV é espaço no porta-malas. E aqui as coisas são um pouquinho melhores. São 440 litros, tem essa tampa aqui, essa cobertura para esconder, tem ganchos de fixação ali e aqui. Aqui embaixo você tem o step de uso temporário, as ferramentas e algum espaço para guardar pequenos objetos que você não quer que fiquem aparentes. O acabamento geral é bom, tem um gancho aqui para você pendurar sacola dos dois lados. E embora não seja o melhor espaço da categoria no porta-malas, é um espaço decente, vamos dizer assim. Bom, voltando aqui para a dianteira, a gente tem faróis de LED com o DRL permanentemente aceso aqui em cima, logo que você liga o carro. As luzes de posição, que é o pisca, fica aqui dentro. Ali embaixo as luzes de neblina. Então é um conjunto óptico bem alongado, que dá um sentimento dinâmico e fluido aqui para a dianteira do carro. E isso também colabora para o visual do Corolla Cross, que eu acho que ficou bem bacana. E aqui na frente está a alma da versão híbrida, nesse caso da XRX, que é a topo de linha. É um motor 1.8 a combustão flex, que desenvolve 102 cavalos, associado ao motor elétrico, que sozinho tem mais 72 cavalos. Aí você vai me perguntar, então a potência dele é boa, são 174 cavalos. Não, a potência combinada do motor a combustão mais o elétrico, quando os dois funcionam simultaneamente, é de 122 cavalos. O torque a Toyota não declara, mas dá para calcular aí que é em torno de 22, 23 kg de torque, até pela sensação que a gente tem ao acelerar o carro. Então são números em si razoáveis. Então 122 cavalos para um carro que pesa mais ou menos 1.400 quilos não é muita coisa, mas o desempenho dele no geral é bom. Essa plataforma que o Corolla Cross usa é da nova geração do Toyota, é o que a Toyota chama de TNGA. Então é uma plataforma muito boa, muito resistente, que obteve notas muito boas no teste de impacto. Como essa é uma versão topo de linha, é a XRX, ela vai ter algumas coisas interessantes, principalmente no que se refere à segurança. Aqui no para-brisa estão as câmeras que fazem a leitura do trânsito e do que acontece ao redor do carro. Então esse Corolla Cross ele tem alerta de colisão, frenagem autônoma, assistente de manutenção em faixa, tem controle de estabilidade e tração, tudo isso até por ser a versão mais completa do carro. Ainda faz parte do pacote dos equipamentos da versão XRX o teto solar elétrico. Ele tem também aqui na traseira, através da câmera de ré, um alerta de tráfego cruzado. Se você estiver dando ré e tiver um outro carro se aproximando e você não tiver visão, ele vai dar um alerta ali no painel de que está vindo o carro cruzando a sua traseira. Tem sensor de chuva e luminosidade, claro, para acendimento automático dos faróis e do limpador de para-brisa. Então é isso, pessoal, essa é a versão XRX do Toyota Corolla Cross. Agora vamos entrar no carro, rodar um pouquinho. Eu vou apresentar com mais detalhes o painel do carro. E se você gostou do vídeo até aqui, não esqueça de se inscrever no canal e dar um like para ajudar o canal a crescer. Vem comigo, vamos rodar no Corolla Cross XRX. Aqui dentro
é que a coisa pega um pouco, tá? Se por um lado você tem um acabamento padrão Toyota, que é muito bom, você tem todos os comandos aqui à mão. A Toyota sempre foi boa de ergonomia, vamos dizer assim. Central multimídia ampla de 8 polegadas, o painel é quase totalmente configurável, você seleciona aqui várias informações. Ar-condicionado dual zone com comandos bem objetivos aqui. Porta-objetos por todo lado na porta, aqui no console, 2 porta-garrafa ou copo aqui, ali na outra porta. Um porta-luvas de um tamanho razoável, um porta-objetos aqui embaixo do apoio de braço, que por sinal ele é ajustável, né? Você tem o teto solar, não é um teto solar duplo, mas é num tamanho bom. Os controles de iluminação, enfim. O carro no geral é muito bem acabado, tá? Essa versão, como é a XRX, é a mais completa, tem um acabamento em couro sintético, perfurado aqui na área do assento, em uma cor clara, né? Esse aqui é um bege clarinho. Essa mesma cor clara se repete aqui nessa parte baixa do painel. Então você se sente bem, você se sente num carro bem acabado, sem dúvida nenhuma. Detalhes cromados aqui em volta do quadro de instrumento. Cromado não, né? É um aço escovado aqui em volta do quadro de instrumento, um friso aqui que contorna as saídas de ventilação. O volante com vários comandos aqui agrupados, né? Aqui você tem controle do áudio para atender telefone, aumentar volume, a configuração da tela exibida ali. Aqui você tem o piloto automático adaptativo, você controla aqui também, aqui você muda estação, enfim. De recursos e dos comandos do carro, o Corolla Cross nessa versão XRX, que é a mais completa, está muito bem servido, tá? Com relação ao acabamento também não há o que reclamar. Porém, o que você espera de um SUV? Deixa eu fechar aqui que essa claridade está meio chata. O que você espera de um SUV, ainda mais nessa faixa de mais de 200 mil reais, que é o que custa essa versão híbrida, né? XRX híbrida topo de linha. Espaço. E aí, como eu disse, é que a coisa pega, porque o Corolla Cross tem menos espaço interno do que o Corolla Sedan, tá? Como assim? Como é que pode um negócio desse? Pois é a mesma pergunta que eu faço. Você pega um Corolla Sedan de 4,60 m mais ou menos, que é quase isso que ele tem de comprimento, um entre-eixos de 2,70 m, né? A mesma plataforma TNGA, só que para o Corolla Cross, a Toyota reduziu um pouco esse entre-eixos, ele baixou para 2,64 m. Perdeu 6 centímetros quase no entre-eixos. E o comprimento total do carro, que era quase 4,70 m, era mais de 4,60 m, baixou para 4,46 m. Então, consequentemente, você tem menos espaço interno, infelizmente. E nesse ponto eu confesso que, apesar do visual externo ser muito bacana, tem uma identidade própria, da Toyota ter feito muito bom uso da marca Toyota, da marca Corolla, vamos dizer assim, que eu considero o Corolla uma marca dentro da linha Toyota, que no Brasil principalmente se refere a uma boa referência em termos de qualidade, de desejo de consumo. Na meu ver, pecou no espaço interno. Se você pegar os principais concorrentes dele, que são o Jeep Compass, o novo Caoa Chery Tiggo 7 e o Volkswagen Taos, a coisa fica meio complicada em termos de espaço interno para o Corolla Cross. Como eu disse, o acabamento é muito bom, os recursos de segurança são muito completos, são muito bons, mas o espaço interno complica um pouco. Você tem aqui no banco do motorista regulagens elétricas, né? Do assento, da inclinação do encosto, da altura do assento, tudo isso você controla aqui por um botão na lateral. Partida por chave presencial, então é uma tecla aqui no botão, basta você estar com a chave e você liga o carro. Essa versão híbrida é muito bacana, que você acompanha aqui o fluxo de carga e utilização da bateria, então ele tem esse diferencial, por enquanto, de ser o único SUV médio híbrido nessa faixa de preço, né? Senão você já pula para os Volvo, Lexus, BMW, aí você já parte para uma outra categoria de preço. Então dentro dessa faixa, dentro desses principais concorrentes,
concorrentes o Corolla é o único que oferece isso. Não por muito tempo, mas o fato é que hoje só ele tem isso. Mas aí quando você fala de espaço interno, o negócio complica, principalmente no banco traseiro. Eu tive a oportunidade de colocar até 5 pessoas aqui dentro e, por exemplo, nessa posição que eu estou dirigindo, que é a posição ideal para mim, sobra pouco espaço aqui para trás. Tem menos de um palmo, menos de 20 centímetros aqui de espaço para as pernas. O espaço para a cabeça é tranquilo no banco de trás, mas a largura e o espaço para as pernas ficou um pouco complicado. Em termos de equipamento e principalmente de segurança, esse carro também tem quase tudo que o mercado oferece hoje. Então você tem ali o alerta de mudança de faixa involuntária, você tem aqui em cima você tem os sensores que geram o alerta de colisão, a frenagem de emergência. Você tem 7 airbags, são os 2 dianteiros, 2 de cortina, os 2 laterais e o de joelho. Então, em termos de segurança, você tem uma estrutura do carro muito boa, uma estrutura moderna, uma plataforma moderna, que tem um bom absorvimento de impacto, mas, a meu ver, faltou espaço interno, e isso para mim é um pecado muito sério quando você fala de SUV, ainda mais nessa faixa de preço. Eu vou dizer, por exemplo, que tem alguns SUVs de uma categoria inferior, como por exemplo o T-Cross e o Tracker, que tem mais espaço interno que o Corolla Cross. Eu acho bastante complicado. Uma pena a Toyota ter economizado no tamanho do carro, ter economizado nas medidas internas, porque o carro como um todo é muito bom. Tecnologicamente ele é muito bom, estruturalmente ele é muito moderno, carrega o peso da marca Corolla. Enfim, tinha tudo para ser um carro sensacional, e a Toyota conseguiu fazer um carro bom por conta dessa falta de espaço interno. Eu estou há algum tempo ligado aqui gravando com o carro ligado por causa do ar-condicionado, até porque está muito calor, e estava só na bateria. Aí a carga da bateria baixou, ele automaticamente acionou o motor a combustão para fazer a recarga da bateria. E isso eu acho muito legal, que o Corolla Cross não é um híbrido plug-in, que é aquele que você tem que procurar uma tomada para carregar a bateria. Não, o próprio motor a combustão alimenta a carga da bateria. E eu acho, na minha modesta opinião, essa ainda é a melhor solução para o Brasil em termos de carros híbridos, porque você ainda tem uma deficiência muito grande de pontos de abastecimento, né? Então essa solução que a Corolla ainda adota no Brasil, e eu espero que adote por um bom tempo, de ser um carro híbrido, mas não um híbrido plug-in, e sim um híbrido autoalimentável, vamos dizer assim, onde o próprio motor a combustão gera carga para a bateria. Bom, vamos rodar um pouquinho para vocês verem. O câmbio é um CVT. Quando ele está acoplado ao motor a combustão, né, ele transfere a força através de um câmbio CVT. A gente engata a marcha imediatamente, as portas travam, isso eu também acho legal, não depende do carro entrar em movimento. Agora tem um outro negócio estranho aqui nesse carro, o freio de mão, que na verdade a gente chama de freio de mão erroneamente, porque o nome correto é freio de estacionamento. Ele não é nem aquela tradicional alavanca e nenhum botão elétrico aqui, como muitos concorrentes já têm, e sim um pedal. Você tem, parece aquelas veraneio antiga, aqueles carros mais antigos, né, que você tinha que usar o freio no pedal. Algumas Mercedes até pouco tempo atrás também usavam isso, né? Mas enfim, a Toyota optou por esse freio de estacionamento acionado com o pé esquerdo. Vamos rodar um pouquinho, ele está no modo do motor gerando corrente, gerando força para movimentar a roda e ao mesmo tempo carregar a bateria. Quando você acelera, como a carga da bateria baixou muito, ele está sendo movimentado só pelo motor a combustão, mas normalmente numa arrancada, numa saída, o motor elétrico assume. Agora ele já está, o modo elétrico dá o primeiro empurrão e depois o motor a combustão entra em funcionamento. O desempenho do carro, eu vou ser bastante sincero, não é assim muito empolgante, mas dentro da proposta de um carro familiar que não é um carro esportivo, ele atende perfeitamente
as necessidades normais, vamos dizer assim, de movimentação do carro. Como eu disse, ele tem um motor elétrico e um motor a combustão. E a potência combinada dos dois é de 122 cavalos. Então não é uma potência exuberante, mas é uma potência suficiente para movimentar o carro com bastante agilidade. Até porque no trânsito urbano e nos pequenas manobras, o que funciona de fato, o que movimenta o carro de fato é o motor elétrico. Então você tem aquele torque imediato, aquela força imediata, né? Logo ao dar partida no carro, a força está ali, de imediato, não depende do giro do motor subir. E isso é legal no carro híbrido. Uma coisa que pode assustar à primeira vista quando você para num posto, por exemplo, para abastecer, é que o tanque de combustível só comporta 36 litros e é realmente bastante pouco. Mas o interessante é que com esses 36 litros de combustível associado ao sistema híbrido, ele consegue rodar muito. Porque, como eu disse, naquele momento de maior consumo, que é a saída num sarol, numa arrancada, que ele mais consome combustível, o que movimenta o carro é a bateria, é o motor elétrico. No deslocamento normal, em ruas, avenidas, a bateria está quase sempre ajudando o motor a combustão. Então o consumo de combustível é muito baixo. Esse carro está abastecido 100% com etanol. Então seria de se esperar um consumo aí de 6, 7 km por litro. Mas como ele é um carro híbrido, ele está fazendo uma média de 13 km por litro. Então isso com etanol no tanque. Isso é um número muito bom para o tamanho, para o peso, para a categoria do carro. E você consegue ter, mesmo no ciclo urbano, rodando na cidade, que é como eu estou rodando mais, uma autonomia aí tranquila de entre 300 e 400 km, com um tanque e a bateria sendo constantemente reabastecida, recarregada. Então essa é a sacada legal desse Corolla Cross híbrido, na versão XRX. É um carro que tinha tudo para tirar quase um 10, porque é um carro muito bom, mas eu daria uma nota bem abaixo de 10 pelo problema que eu considero da falta de espaço interno para a categoria e para a proposta dele de ser um carro familiar. De qualquer maneira, é um carro muito bem construído, que com certeza está mantendo a excelente reputação que a Toyota tem no mercado, mas volto a dizer, na minha modesta opinião, entre um Corolla Cross e um Corolla Sedan, eu não hesitaria em optar pelo Corolla Sedan. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Corolla Cross XRX híbrido. E se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Não se esqueçam de se inscrever para receber as notificações, acionar o sininho e ajudar o canal a crescer. É isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.